O influente deputado Nicolas Ferreira recusa-se a silenciar diante das ações injustas e covardes promovidas por Lula contra Israel. Ferreira revela a verdade por trás dos absurdos cometidos pelo ex-condenado e presidente, que age sem restrições, pronunciando-se sem considerar as consequências que suas palavras e ações podem trazer para o Brasil. O deputado destaca a preocupante inversão de valores que se instaurou no país e compartilha a sua experiência pessoal ao revelar o processo e ameaças de prisão por chamar Lula de ladrão. Ele ressalta que apenas proferiu uma verdade consciente por todos os brasileiros, reafirmando sua postura inabalável diante de comunistas e ditadores. Assista ao vídeo completo com Nicolas Ferreira para uma compreensão aprofundada da sua denúncia. Além disso, confira também o vídeo do deputado Gustavo Gayer, que expõe mais um absurdo perpetrado por Lula, capaz de abalar as estruturas do Brasil. Ai, que saudade, né, senhores? Quando a nossa preocupação diplomática era quando o Bolsonaro chamava a mulher de Macron de feia. E olha que ele não estava nem mentindo. É impressionante como nós ficamos aqui sendo chamados, senhores, de genocida por 4 anos. Nós fomos chamados durante 4 anos de nazistas. E agora nós temos um presidente da República ignóbil, inescrupuloso, sabe, mentecapto, que simplesmente compara o que Israel está fazendo, né, ali na face de Gaza com o que Hitler fez com o povo judeu. Olha a inversão que nós chegamos. De fato, é impressionante que o Estado de Israel está contrário às declarações do Lula, o chanceler de Israel repudiou as falas do Lula, Estados Unidos repudiou as falas do Lula, os países, os Emirados Árabes, né, rejeitaram a fala do Lula. Somente quem apoiou e elogiou a fala do Lula foi o grupo terrorista Hamas. Grupo terrorista Hamas, senhores, que não é terrorismo igual eles querem plantar, que aconteceu aqui no dia 8 de janeiro, não. É terrorismo de verdade, é decapitação de crianças, é matar grávidas. O Hamas, ele estupra mulheres, simplesmente porque eles são judeus. Mataram, inclusive, brasileiros naquela festa rave. Agora, se nem no momento onde um grupo terrorista está te elogiando, você consegue dar um passo atrás e dizer, opa, falhei, opa, errei. Isso demonstra que isso não é um erro. Isso é um ato intencional. É um ato intencional deste governo. E olha, talvez você não possa nem gostar de mim, gostar da direita, gostar do Bolsonaro, mas eu vou ser bem sincero para os senhores, se algum deputado hoje aqui do PT conseguir fazer uma ginástica mental de tal tamanho, onde ele consiga justificar essa fala do Lula, meus parabéns. Você vai ganhar um atestado de desonestidade intelectual, porque afinal de contas, pessoas comuns, sem antecedente criminal, sem ter cometido absolutamente nenhum crime, para ser condenado a 18, 17, 16 anos de cadeia, estão na cadeia e sendo taxados de terroristas. Agora, o grupo terrorista Hamas, através do Telegram, e olha só que loucura, né? O Terça Livre não tem Telegram aqui no Brasil, mas o grupo terrorista Hamas tem. Simplesmente coloca ali uma nota de agradecimento ao presidente Lula. Que vergonha internacional! Que vergonha internacional! De fato, o chefe do PT, ele demonstra bem claro qual é a face da esquerda. Acuse-os do que você é, xingue-os do que você faz. Exatamente isso. Eu tenho hoje, hoje é um dos dias que eu mais tenho vergonha aqui nesse parlamento. E simplesmente, mais uma vez aqui eu repito, de que a saída para o Lula deveria ser se desculpar, mas pelo contrário, dobraram a aposta e denunciaram Israel no tribunal de Haia. Olha que loucura! Isso não é uma coisa de uma pessoa em sã consciência, não. Então, ou seja, o Lula não é somente um velho senil, não. Ele é uma pessoa, sabe por quê? Porque mau caratismo e pessoas de mau caráter também envelhecem. Tenho pena do Lula e além de mais 30 segundos, presidente, para poder finalizar. Além, presidente, de ser uma pessoa, né, não grata, né? De ser uma pessoa não grata, é isso mesmo? Além de ser uma pessoa não grata, ou seja, ela não é bem-vinda, o Lula também é um ladrão. Falo isso aqui com toda boa tranquilidade, porque a Polícia Federal pediu para abrir um inquérito contra mim, deputado Bilinski.
ao STF porque eu chamei o Lula de ladrão na ONU. Quando ele conseguir excluir a sentença dele condenatória, aí nós de fato vamos conversar. Caso contrário, se quiser me colocar na cadeia por chamar o Lula de ladrão, vai ter que colocar eu e mais metade do Brasil. Obrigado, presidente. Quando você acha que não tem como ficar pior, aí você descobre que jamais deve subestimar a podridão dessa facção criminosa conhecida como PT e o seu chefe, o Lula. Essa semana foi uma semana terrível, não só para o PT e para o Lula, foi uma semana terrível para o Brasil. O Brasil se tornou notícia internacional como sendo o único governo que já foi agradecido por um grupo terrorista que arranca a cabeça de crianças. Depois, Lula se torna uma pessoa não grata, fazendo com que agora ele não possa andar em 2 países do mundo, Israel e Brasil. A gente não vê ele andando nas ruas do nosso país, mesmo porque ele não pode, porque a rejeição é estrondosa. Aí, para a situação complicar, a presidente do partido vai lá e fala que o primeiro-ministro de Israel é fascista. Preste atenção. Algo que você pensou que só poderia acontecer em filmes de comédia, tamanho é a estupidez dessa frase. Mas ela disse, a Gleisi Hoffmann, que o primeiro-ministro de Israel é fascista. Sim, sendo que uma das características do fascismo, nazismo, é justamente o ódio aos judeus. Então agora tudo virou nazismo, menos matar e odiar o judeu, que é o que o PT faz. Aí quando você acha que a situação não tem como piorar, Lula pede para que a agência que contribuiu no ataque contra os judeus volte a ser financiada e faz uma declaração numa coletiva de imprensa que vai voltar a financiar essa agência que foi descoberta recentemente como tendo seus membros ali ajudando o Hamas. Não é à toa que o Hamas fez campanha para o Lula e mandou uma carta parabenizando depois da sua vitória democrática. Mas a situação complicou mesmo hoje, quando sai a notícia de que eles estão cogitando, preste atenção, o governo Lula cogita expulsar embaixador de Israel. Gesto sem precedentes é indesejável, mas auxiliares do presidente dizem que próximos passos dependerão do Netanyahu. Se ele está cogitando expulsar o embaixador de Israel, o próximo passo seria expulsar os judeus, assim como fez a Alemanha nos anos 30? Ou talvez o próximo passo do Lula vai ser pegar os judeus e colocar em campos de concentração? Porque o cara está indo para um caminho do nazismo, um caminho do antissemitismo que nenhum outro líder político do mundo se atreveu a ir. Quer entender a gravidade do que o Lula está fazendo? Nem os inimigos de Israel tiveram a audácia de falar o que o Lula disse, quando ele tenta diminuir o Holocausto e tenta igualar o que a defesa de Israel pela sua sobrevivência contra esse grupo criminoso ao Hitler. E vão piorar? Sempre tem como piorar com esse pessoal, né? Eles usam, assim como a imprensa, esses números que eles falam, que eles vomitam o tempo inteiro, que foram 10 mil crianças assassinadas, 30 mil civis assassinados, são números fictícios criados pelo Ministério da Saúde, que é do Hamas. Então, pra você entender, os números que eles usam para defender Hamas e atacar Israel são números dados por Hamas, que são repercutidos pela imprensa internacional. Então, um grupo terrorista afirma quantos civis são assassinados e a imprensa repercute esse número como se fosse verdade. Quando Israel dá um número diferente, a imprensa fala que Israel está mentindo. Então, peraí. A imprensa, a esquerda, acredita num grupo terrorista que arranca a cabeça de crianças, que estupra mulheres, que queima famílias vivas, que mata idosos, que mata jovens, mas prefere ignorar um país que é o único país democrático da Arábia Saudita, de toda aquela região do Oriente Médio? Faz sentido isso para você? Mas Lula conseguiu piorar a sua situação. Tá aqui, ó, governo Lula cogita expulsar, ao contrário, né? Governo Lula cogita expulsar o embaixador de Israel. Cara, isso aí, o Hitler, lá do quinto dos infernos, tá olhando para cima, tá olhando pro Lula, falando assim, ó, meu garoto, consegui deixar um discípulo que entendeu as palavras do papai. Hitler hoje é fã do Lula. Porque quando você se lembra, né, naquela entrevista que Lula deu para Playboy, Lula se dizia um fã do Hitler, pela sua inteligência e perseverança. Agora eu acho que é o Hitler, lá no quinto dos infernos, do lado de Satanás, que tá olhando pro Lula e falando assim, ó, parabéns. Mas aí vai para terminar, a minha pergunta. Quando a imprensa fez campanha para esse cara, quando o STF fez campanha para esse cara, eles achavam que seria diferente? Eu tô vendo algumas membros da imprensa demonstrando indignação. Vocês fizeram campanha para um cara que foi apoiado pelo Hamas, que é apoiado pelo PCC, que é apoiado pelo Comando Vermelho, que é apoiado pelo narcotráfico, pelos traficantes, pelos pedófilos, mas vocês acharam que ia dar que o resultado seria diferente desse?
É vergonhoso, cara. É criminoso o que esse cara tá fazendo com o nosso país. E por isso que todo deputado que preze pela democracia e que é contra a podridão, o terrorismo, tem que assinar esse pedido de impeachment. Nós já quebramos o recorde, já estamos com mais de 130. Nenhum outro pedido de impeachment da história teve esse número de assinaturas. Agora a gente vai tentar chegar no número de 171, que seria um terço. Um terço, tá?